Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de História. Na página 217 vamos falar sobre o Brasil República, tá? A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, tá? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá? E no Brasil é iniciado, tá, uma forma de governo adotada até os dias atuais, tá, que é a República, tá? E durante esse período o Brasil passou por muitas mudanças políticas e econômicas, tá? Temos a República Velha, tá, que foi ocorreu de 1889 a 1930, que teve como início a proclamação da República e foi um período marcado, tá, pela primeira Constituição republicana, tá, e pelas oligarquias, tá, dos governos ligados ao setor agrário, tá, basicamente os cafeicultores e produtores de leite, tá? Também ficou conhecida como a política café com leite, porque a maioria dos presidentes, tá, desta época eram políticos de Minas Gerais e de São Paulo, que eram estados ricos e que tinham influência na sociedade, tá? A Era Vargas ocorreu do período de 1930 a 1945, tá? Em que Vargas assume o poder e inicia a época de tensão entre as oligarquias e os militares, tá? Getúlio adotou uma posição, tá, nacionalista em defesa do Brasil e do seu povo, tá? E ele tinha o objetivo de continuar no poder. Porém, em 1945, ele foi deposto, tá? Então, vamos para a República Populista, que ocorreu de 1945 a 1964. Ocorreu de 1945 a 1964, tá? O general Eurico Gaspar Dutra, tá, foi eleito presidente, tá? A Assembleia Constituinte criou a 5ª Constituição Brasileira e estabeleceu os poderes executivos, legislativo e judiciário, tá? Em 1950, Vargas, tá, retoma o poder vencendo as eleições, tá? E o governo, tá, ele governou com apoio dos empresários, das Forças Armadas e dos grupos políticos no Congresso, tá? A oposição também ganhou forças e exigiu a renúncia de Getúlio Vargas, que cometeu suicídio em 1954, tá? E após isso, Juscelino Kubitschek, tá, é eleito e assume a presidência, tá? Com alguns políticos contra sua administração, que prometia 50 anos de desenvolvimentos em 5, tá? E após Juscelino, foi eleito o Jânio Quadros, que renunciou, tá? Menos de um ano após, e seu vice, João Goulart, assumiu a presidência, tá? E ele recebia o apoio da classe popular e tinha vários planos de reforma para o país, tá? A ditadura militar, ela ocorreu de 1964 a 1985, tá? Para evitar, tá, as reformas pretendidas por João Goulart, os militares retomaram ao poder, tá, em 1964. Com Castelo Branco, o Marechal Arthur da Costa e Silva decreta em 1968, tá, o ato institucional número 5, que fechou o sistema político e aumentou a repressão e a ditadura, tá? A nova república
ocorreu de 1985 até os dias atuais, tá? E foi em 1984, tá, que o movimento Diretas, tá, mobilizou milhões de brasileiros que pediam, tá, que as eleições diretas a presidente voltassem, tá? E Tancredo Neves é eleito pelo voto indireto e não chega a tomar posse, falecendo de uma infecção hospitalar. Então, o vice José Sarney assume e no seu governo é promulgada a Constituição de 1988, tá? Em 1989, Fernando Collor vence as eleições diretas para presidente e sofre um impeachment, tá? Que é um processo de afastamento do cargo, tá? E devido às pressões populares, ele renuncia ao cargo e o vice Itamar Franco assume, tá? Então, aprendemos as 5 fases do Brasil República e com isso peço que façam o exercício da página 220 até a página 223 e com isso finalizamos nosso conteúdo de história, tá? Beijos e até a próxima!